Mas antes de eu ir para esse ponto, deixa eu só botar na tela aqui para gente o que para mim é o retrato final, o retrato mais fiel do que foi Vasco e Botafogo. Esse aqui é o mapa de calor dos dois times. Eu vou até pedir licença aos nossos patrocinadores aqui, Rio Brasa, Betfair e Bike Play, rapidinho, só para ficar... Não que vai fazer muita diferença, né? Porque olha só, nem pega, nem tampa nada, mas só para ficar claro que não tem nada embaixo da logo dos patrocinadores. O lado esquerdo é o mapa de calor do Botafogo. A parte mais vermelha é a parte onde a bola ficou mais tempo concentrada. E ela fica exatamente nos dois corredores laterais, né? Nesse jogo de triangulação pelos lados do campo, principalmente o lado direito. A gente falou muito sobre isso aqui no pré-jogo. Falei sobre o Luiz Henrique pelo lado direito, sendo esse principal nome. Como é que o Savarino se aproxima por lá em muitos momentos. Como é que o Vitinho é um cara de apoio constante. E por isso, para mim, a primeira opção, inclusive, seria, independente de, antes mesmo da questão do Emerson Rodrigues, a minha primeira opção seria a entrada do Maxime Domingues, porque é um cara mais combativo, um cara mais intenso, ainda que não fosse solução. Quem dera se o problema do Vasco fosse resolvido num jogo difícil contra o líder do campeonato, bastasse ter outro jogador em campo, como se um fosse capaz de resolver. Mas a gente vê muito claramente como é que o jogo foi todo do Botafogo, todo no campo de defesa do Vasco, campo de ataque do Botafogo, e o Vasco aqui, o pouco de posse de bola que teve, foi pelo lado esquerdo, mas não porque o time construiu pelo lado esquerdo. Isso aqui é bola recuperada. Você vê o encaixa certinho. O lado de maior pressão do Botafogo, no lado onde o Vasco, de vez em quando, recuperava essa bola e tentava sair sem grande sucesso. O Vasco não passava do meio de campo, olha só. Aliás, os dois lances de perigo do Vasco, depois no finalzinho ele tiveram algumas bolas do Ryan, mas muito clima de fim de pelada, nada que mereça realmente uma análise do que o Vasco mudou ou não mudou. Mas os dois lances, ainda antes da expulsão do João Vitor, onde o Vasco conseguiu agredir de uma certa maneira, foi pela direita, com Puma e com PH. Só que era exatamente nessas subidas de Puma e PH que o Alex Telles conseguia espaço para subir pelo lado esquerdo. Foi assim que saiu o primeiro gol, por exemplo. Depois foi numa pressão do Botafogo, lá no campo ofensivo, que o Hugo Moura erra o passe e gera o contra-ataque do Botafogo. Em 3 toques, está chegando o Luiz Henrique na cara do Léo Jardim. Então, um jogo de manual do Botafogo. Um jogo de campeão do Botafogo. Acho que esse talvez seja o termo certo. Um jogo de campeão. E não é porque foi com o Vasco, não. Está falando de um Botafogo que acabou de meter 5 num Peñarol que eliminou o Flamengo da Libertadores. 5 numa semifinal. Não eliminou só o Flamengo. Eliminou todo mundo antes dele. E o Botafogo fez 5 numa semifinal de Libertadores. É um time muito competitivo. E a competitividade do Botafogo está nessa intensidade do time. Está nessa capacidade de pressionar. O Botafogo não jogou o tempo todo no campo do Vasco porque quis, ou porque o Vasco foi medroso e ficou lá atrás. Porque o Vasco não conseguiu sair. Porque a pressão do Botafogo fazia com que o Vasco errasse. Porque a pressão do Botafogo gerava desarme e gerava contra-ataque. Então esse é o ponto. Né? E o Botafogo foi montado para isso. O Botafogo, a gente repete aqui várias vezes. Quem acompanha o canal constantemente já cansou de me ouvir falando de Júnior Santos, Luiz Henrique. Não vou nem entrar no médio de Luiz Henrique, mas Carlos Eduardo, que não jogou hoje, Tietê, que não jogou hoje, Igor Jesus, Tiquinho, enfim. Eu vou trazer esses números aqui, vou trazer alguns dados para vocês verem algumas diferenças de montagem de elenco do Vasco e do Botafogo, que esse, para mim, é o ponto. Hoje, sobre jogo, não tem muito o que falar. Foi um amasso do Botafogo. O Botafogo, com 6 minutos, botou bola na trave, com 8 minutos fez 1-0, com 11 minutos fez 2-0. E depois continuou empilhando chance, Puma errando, Igor Jesus saindo na cara do Léo Jardim. E o mapa de calor mostra muito bem isso. Os zagueiros do Botafogo o tempo todo jogando no campo de ataque. O Verratti não ganhou uma do Alexander Barbosa. O Paia não viu a bola. O Jean Davi fez uma jogada pela esquerda com o Piton e olhe lá. Puma e PH, sim, conseguiram 2 jogadinhas por ali muito boas. Poderiam ter mudado, talvez, o panorama do jogo, se a bola tivesse entrado. Mas é eu sim.
né? Ou o Botafogo poderia ter se animado, mantido a pressão e feito mais. Até falei lá na minha análise pós-jogo no Twitter e no Instagram, talvez o placar só não tenha sido maior, porque depois da expulsão do João Vitor, diferente do que fez o Álvaro Pacheco contra o Flamengo, o Paiva foi segurar o time. Jogando no 11 contra 11, para o Vasco não dava. No 10 contra 11, não ia ser aí que o Vasco ia tirar uma diferença de 2 gols do Botafogo. Então, o que o Paiva fez? Puxou o Puma lá para uma linha de 5, ficou com 3 no meio de campo, entrando com o Galdames na vaga do Paê, e deixou só o Verratti na frente. E o Verratti não ganhava uma. Depois ele entra com o Ryan, porque o Ryan, pelo menos, tem mais mobilidade, tem mais velocidade do que o Verratti. Tem até um trato com a bola melhor do que o Verratti, conduz melhor do que o Verratti. O lance do Verratti é jogo aéreo, é um outro tipo de jogo, e ele também não estava conseguindo tirar vantagem disso, bem marcado pelo Alexander. Então, foi um momento onde o Vasco aceitou as cordas, fechou a guarda e ficou esperando o gongo tocar para acabar a luta. Porque o Vasco viu que não tinha mais forças ali. Entrou com alegria para dar uma escapada ali na vaga do Puma, para ser um cara de velocidade. Acho que até o Alegria que perde a bola no lance do terceiro gol e gera um contra-ataque. Mais uma vez, o Botafogo fazer o 3-0. Mas foi naquele momento que o Vasco segurou um pouquinho mais. Tirou um pouquinho desse espaço em velocidade que o Botafogo vinha tendo constantemente. Foi onde o Piton conseguiu levar a vantagem em alguns momentos sobre o Luiz Henrique, mas aí a coisa já tinha ido para o brejo, e aí já não tinha muito mais o que fazer, a não ser realmente torcer para o Botafogo não encaixar mais nenhuma bola ali dentro da área do Vasco, para não ficar mais feio ainda do que foi a partida. Ainda mais com um jogador a menos, né? Então, partida onde o Vasco não tira nada, a não ser a lição de que não dá para jogar igual contra todo mundo. Quando você enfrenta um adversário melhor do que você, muito melhor do que você, não à toa é líder do campeonato, você precisa mastigar um pouquinho mais o jogo. Você precisa se fechar um pouquinho mais. O Botafogo começou com uma intensidade muito grande. O Vasco tentou entrar nessa intensidade e foi engolido. Não é o jogo do Vasco. O Vasco não é um time intenso. O Vasco não é um time veloz. O Vasco não é um time combativo. Até o Roger Flores falou muito bem sobre isso na transmissão, que o Vasco não sabia parar as jogadas. Então o Botafogo recuperava, isso eu já falei em outros momentos aqui. Teve até algum jogo que eu trouxe que o Vasco não tinha feito uma falta durante o jogo. E o Vasco sem a bola. Ou seja, o Vasco não pressionava, não conseguia encontrar os jogadores na marcação. E o Vasco tem esse problema constantemente. É um time que não consegue pressionar a bola e ainda não consegue nem cometer uma falta. Então permite sempre ao adversário essa transição em velocidade. O Vasco sofre muito com isso. Hoje sofreu os 3 gols exatamente da mesma maneira.